procissão das almas, o que eu vi numa madrugada de quaresma. Tem coisa que é melhor não contar, para não correr o risco de parecer doido ou mentiroso. Mas como eu já tô velho, e sei que tem gente que acredita, hoje eu falo. E falo com a certeza de quem viu com os próprios olhos. Foi numa madrugada de sexta-feira, em plena quaresma, lá pros lados de Rio de Contas, quando eu ainda morava na casa da minha madrinha, perto da antiga estrada de terra que leva pro Morro do Cruzeiro. Lembro que a lua estava escondida, e o céu era só nuvem pesada, meio cor de chumbo. A noite estava quente, mas com um vento estranho, daqueles que não refrescam, só arrepiam. Eu tinha acordado para beber água, e foi aí que tudo começou. Enquanto caminhava de volta pro quarto, vi um clarão pela fresta da janela. Primeiro pensei que fosse relâmpago, mas não teve trovão. Então, curioso, ou tolo, empurrei a janela devagar e olhei para a estrada. Foi aí que meu coração quase parou. Lá vinha uma procissão, mas não era dessas de romaria com o povo cantando ou tocando tambor. Era um cortejo silencioso, e o que mais me assustou, todos usavam túnicas brancas, algumas esfiapadas, cobertas de barro e tempo. Os rostos, ou estavam cobertos por véus escuros ou não tinham rosto algum. Pareciam sombras em forma de gente. Andavam em fila com velas acesas nas mãos, mas a chama não tremia mesmo com o vento. E aquele silêncio, meu Deus do céu, era um silêncio tão fundo que doía no ouvido. Só dava para ouvir o barulho dos passos arrastando na terra e um sussurro baixinho, como uma reza antiga esquecida. Uma senhora que morava perto de nós dizia que quando se ouve isso, é porque as almas estão pedindo orações. E que se a gente vê a procissão, não deve chamar, nem acender luz, nem fazer barulho. Só rezar baixinho e fechar os olhos. Mas eu, teimoso, fiquei ali parado. Vi passar um velho com a cabeça baixa, um menino de pés descalços com as mãos juntas, uma mulher grávida olhando pro chão com os olhos fechados. Pareciam gente de épocas diferentes, como se cada um tivesse morrido num tempo, num lugar, mas todos ali, caminhando juntos. O cheiro de vela misturado com terra molhada e incenso antigo invadiu a casa. Eu quis gritar, mas a voz não saía. De repente, um dos últimos da fila virou o rosto na minha direção. Eu juro, não tinha olhos, mas eu sabia que estava me vendo. E naquele instante, senti como se meu corpo inteiro tivesse sido mergulhado num poço gelado. Foi quando lembrei do que a benzedeira dizia: se olhar a procissão, reze 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias, sem respirar entre eles. Fiz isso tremendo, suando frio. E só depois que terminei, fechei a janela devagar e corri para debaixo do cobertor. No outro dia, contei para minha madrinha. Ela nem piscou, só disse: pois então agradeça que eles só passaram, porque tem alma que chama. Depois disso, ela colocou ramos de alecrim nas portas, uma cruz feita de palha atrás da porta e acendeu uma vela num copo d'água no canto da casa. Mandou eu ir à missa e acender vela para os falecidos da família, para garantir. Mais tarde, o senhor Lourenço, lá do alto do morro, contou que também viu luzes passando na estrada, e que os cachorros da roça uivaram a madrugada toda, mas nenhum teve coragem de sair do lugar. Disse que era a procissão das almas penadas, que aparece só na quaresma, principalmente nas madrugadas de sexta-feira. É quando as almas do purgatório ganham licença para andar entre os vivos, pedindo orações ou anunciando alguma morte próxima. Com o passar dos anos, comecei a reparar que sempre, após a aparição dessa procissão, alguém da comunidade partia. Às vezes um idoso doente, outras vezes alguém que ninguém imaginava. Era como se as almas caminhassem não só pedindo preces, mas também levando recados de um mundo que a gente não entende. E teve uma vez, uns 5 anos depois, que eu vi de novo. Só que desta vez, não sozinho. Minha prima Silvinha estava dormindo no sofá e acordou com o mesmo clarão. Quando olhamos juntos, lá estavam eles, a mesma procissão, os mesmos passos lentos. Só que dessa vez, ela viu uma mulher que se parecia muito com nossa bisavó, que tinha morrido há décadas. Silvinha caiu no choro, mas não de medo. Disse que a mulher sorriu para ela. Depois disso, passamos a acender vela toda sexta-feira da quaresma, ali no batente da janela. Uma prece pelas almas esquecidas, pelas que vagam e pelas que ainda precisam ser lembradas. Isso virou tradição na família. Um padre da cidade certa vez falou que essas visões são memórias do inconsciente, ou manifestações do nosso medo da morte. Mas o mesmo padre, em outra ocasião, pediu a um coroinha para acender 3 velas atrás da igreja depois de ouvir sussurros vindos do confessionário, numa madrugada de sexta. Tem coisas que não são para entender, só para sentir. E a verdade é que quem já viu uma procissão de almas, nunca mais é o mesmo. Não é só o medo, é um tipo de respeito, um reconhecimento de que o mundo é maior do que aquilo que nossos olhos podem enxergar à luz do dia.
Hoje, toda vez que chega a quaresma, eu sinto uma inquietação no peito. Não é medo, é como se algo chamasse. E por mais que o tempo passe, eu nunca mais duvidei daquelas velas flutuando em silêncio, daquela reza sussurrada no vento, daquele cortejo que só os atentos conseguem ver. E se um dia você, caminhando sozinho pela estrada de terra numa madrugada quente e silenciosa, sentir um arrepio sem razão, um cheiro de vela queimada e um som de passos lentos, pare, reze, e lembre do que contei aqui, porque pode ser que as almas estejam passando. E a pior coisa que alguém pode fazer é fingir que não viu. A porca da quaresma, o castigo dos homens infiéis. Foi num tempo que parece longe, mas vive fresco na minha lembrança. Eu ainda morava com meus avós num sítio pequeno perto de Dom Basílio, perto das serras e das histórias que só ganham vida quando o silêncio da noite toma conta. Meu tio Jaime, vaqueiro respeitado, era um homem forte, destemido, mas vaidoso e com um fraco por mulher alheia. Era casado com Dona Cícera, mulher boa, grávida do segundo filho, mas isso não impedia ele de andar por aí, caçando o que não devia. A história que vou contar aconteceu numa sexta-feira da quaresma, tempo de recolhimento, orações e penitência. Toda gente mais velha sempre falava, na quaresma, o céu ouve mais e o inferno anda solto. Só que tio Jaime ria disso tudo. Dizia que essas lendas eram conversa de gente que tem medo da própria sombra. Pois bem, naquela noite ele saiu de casa mentindo que ia ver um bezerro doente no pasto da gameleira, mas a verdade era outra. Ia encontrar com uma mulher casada do povoado do Jatobá. O relógio marcava mais de 2 da manhã quando escutamos os cachorros latindo como nunca. Mas não era latido de costume, era grito de medo. Logo em seguida veio um silêncio mortal. Nem o vento soprava. Só se ouviam passos, lentos, pesados, como de um bicho enorme arrastando os cascos pelo terreiro. A lamparina tremulou. Minha avó pegou o terço. Eu me escondi atrás da cortina da porta. E então vimos. Meu tio entrou correndo, cambaleando, coberto de arranhões e com a camisa rasgada. Caiu de joelhos no chão e começou a chorar. Era um homem de quase 2 metros, mas naquela hora parecia um menino assustado. Chorava e tremia. Disse que tinha visto ela e que nunca mais seria o mesmo. A gente mal conseguia entender o que ele dizia, entre soluços e reza. Depois que se acalmou, contou o que viu. Disse que voltava pela trilha do mato, quando ouviu um ronco, um barulho estranho vindo de dentro do matagal. Parou, achando que era um porco do mato. Mas o que saiu de lá não era bicho comum. Era uma porca monstruosa, preta como carvão, maior que um boi, com presas afiadas e olhos vermelhos que queimavam feito brasa. Disse que o bicho falava, mas não com voz humana. Era um som grave, abafado, como se viesse de dentro da terra. Ela falava direto na cabeça dele. Acha que sua mentira ia passar em branco? Homem sem palavra? Tu jura diante de Deus e trai como se ele fosse cego? Meu tio tentou correr, mas onde ele virava, ela já estava na frente. Disse que a criatura rosnava e sorria ao mesmo tempo. Que jogou ele no chão, mas não mordeu. Apenas empurrou-o, arrastou, fez ele rolar pela lama. Disse que sentia um cheiro podre, de enxofre misturado com sangue velho. E sempre aquela voz, zombando. Ele correu como nunca, e quando chegou perto do terreiro de casa, a porca parou, olhou para ele e grunhiu alto. O som fez até os pássaros das árvores saírem voando no escuro. Ela então girou e sumiu no meio do mato, como se nunca tivesse estado ali. Mas as marcas no corpo dele ficaram. Arranhões fundos, hematomas que pareciam cascos e os olhos. Os olhos do meu tio nunca mais foram os mesmos. Depois daquela noite, ele virou outro homem. Passou a frequentar missa todo domingo, parou com as traições, reconstruiu o casamento e ajudava qualquer um que batesse na porta pedindo água ou conselho. Nunca mais saiu de casa à noite. No ano seguinte, na quaresma, acendeu vela em todas as encruzilhadas do povoado. Dizia que era para agradar os santos, mas eu acho que era medo mesmo. Medo daquela coisa voltar. A história correu de boca em boca como tudo que é assombroso. No mercado, nas festas, no pé de serra, todo mundo falava da porca que pegou o Jaime. Alguns duvidaram. Diziam que era bebedeira ou invenção. Mas os que já tinham escutado os passos dela antes sabiam. Aquela criatura existe. E não escolhe por acaso. Teve um caso parecido tempos depois, com um comerciante de Caetité que vinha negociar gado por essas bandas. Também infiel, também metido a esperto. Dormiu na casa de uma mulher casada e foi encontrado desmaiado na beira da estrada, com marcas fundas nas pernas e a roupa toda rasgada. Disse que fugia de um monstro que falava com voz de mulher e olhos de bicho. Quando a gente ouviu, não duvidou. A porca tinha voltado. O povo diz que ela só aparece durante a quaresma, principalmente nas sextas-feiras de lua minguante.
Castiga homens infiéis, homens falsos, homens que quebram promessas sagradas. Não mata, mas assombra. Não sangra, mas fere onde mais dói, no orgulho e na alma. E quando ela olha para você, parece ver tudo, até os pecados escondidos no pensamento. Hoje, já crescido, morando em cidade grande, sempre que a quaresma chega, eu lembro da história do meu tio. E confesso, mesmo sendo homem de fé com família e vida certa, evito andar sozinho por matos nessa época. Porque eu sei, no fundo, que ela ainda ronda. A porca da quaresma ainda caminha nas sombras, esperando o próximo que ache que pode enganar a fé e sair ileso. Medo da quaresma. Eu cresci ouvindo que a quaresma não é tempo de festa, nem de alegria, muito menos de zombaria. Quem ri na sexta-feira santa, chora o resto do ano, dizia minha avó com os olhos semicerrados, sempre vigiando quem ousava cantarolar perto da varanda nesses dias. Em Dom Basílio, onde fui criado, todo mundo respeita essa época como se fosse lei escrita nas pedras do sertão. Lembro bem de um ano, devia ter meus 15 para 16 anos, em que resolvi duvidar dessas histórias. Era aquela fase de achar que o mundo era meu e que essas lendas do povo eram só formas de controlar a gente. A sexta-feira santa chegou quente e abafada, e eu e meus primos decidimos fazer uma brincadeira no terreiro da casa da tia Zefa. Amarramos um boneco de pano e simulamos uma encenação de Judas, rindo alto como se fosse teatro. Ríamos, debochávamos, batíamos palmas. Até tiramos sarro de Jesus, dizendo que aquela era uma história velha demais para segurar gente nova. Mas ali começou o que ninguém esqueceu até hoje. No fim da tarde, o céu escureceu de repente, como se a noite tivesse caído horas antes do normal. O vento parou e os passarinhos calaram. Até os cães, sempre barulhentos, se recolheram debaixo do alpendre com o rabo entre as pernas. Foi minha tia que primeiro notou. O boneco que a gente amarrou estava diferente. Os olhos de botão estavam virados, como se tivessem girado pro avesso. Um dos braços, que antes estava firme com corda, se soltou sozinho e apontava reto para nossa direção. Meu primo Marcelo tentou rir e dizer que era o vento, mas ninguém mais achava graça. E quando ele foi lá desamarrar o boneco, escutou-se um som seco, como o estalo de chicote. E então ele caiu. Simplesmente caiu no chão, duro, como se tivesse levado um choque. Corremos para socorrê-lo. Estava pálido, olhos arregalados, sem conseguir falar. Só tremia e murmurava baixo: "Ela tá vindo, ela tá vindo." Levaram ele para a casa da benzedeira Dona Áurea, que morava perto da encruzilhada. Ela nem perguntou o que tinha acontecido. Só nos olhou com tristeza e disse: "Vocês quebraram o silêncio da dor. Fizeram farra onde devia ter silêncio. E agora ela veio cobrar." Nós não entendemos de início, mas depois ela explicou. Falava da mulher de preto da Sexta-feira Santa, uma entidade que aparece quando há desrespeito ao luto de Cristo. Dizem que ela é o sofrimento do mundo que toma forma, que castiga não com sangue, mas com peso na alma. Marcelo ficou 3 dias sem falar. Quando voltou a si, contou que tinha visto uma mulher alta com o rosto coberto por véu preto, saindo da mata com os pés descalços, pisando em brasas invisíveis. Onde ela passava, as plantas murchavam. Ela não dizia nada, só olhava com um ódio tão profundo que ele disse que sentiu como se tivesse 1000 agulhas entrando no peito. Disse que ela levantou o braço e apontou para ele, e tudo apagou. Depois disso, ninguém mais brincou na quaresma. O boneco foi queimado na fogueira, com reza e água benta. A casa da tia Zefa ficou um tempo sem ninguém querer dormir. E Marcelo mudou. Virou devoto, daqueles que não perde uma missa e todo ano acende vela na Sexta-feira Santa, mesmo que chova ou vente. E se vê alguém rindo alto nesse dia, ele se benze 3 vezes. Dias depois do ocorrido, Dona Áurea veio nos visitar e trouxe um livro antigo, de capa de couro, que pertencia ao bisavô dela. Lá havia registros de aparições da mesma mulher em outras cidades, sempre no período da quaresma. Segundo o livro, ela era vista desde os tempos da colonização, e sempre em situações de desrespeito ao sagrado. Dizem que um homem embrumado quebrou uma promessa e riu durante a procissão do Senhor Morto. Dias depois, foi encontrado paralisado, com a mão no coração e os olhos arregalados, apontando para o nada. Minha avó contou também que, quando era menina, viu a mesma figura no espelho da casa da madrinha, enquanto penteava os cabelos no escuro. Disse que a mulher apareceu atrás dela, chorando sem som, e que o vidro rachou sozinho. A madrinha queimou o espelho com carvão e sal. E desde então, nenhum espelho ficava pendurado nas casas durante a Sexta-feira Santa, uma tradição que muitos ainda seguem por medo de refletir o que não é desse mundo. Outro fato curioso aconteceu com o rádio da sala. No sábado de Aleluia, enquanto tudo parecia voltar ao normal, ligamos o rádio para ouvir as notícias.
Sem ninguém mexer no volume, ele começou a chiar, e uma voz feminina surgiu no meio da estática. Vocês ouviram o que não deviam. Todos ouvimos. Todos congelamos. Foi só desligar que o rádio nunca mais funcionou. Até hoje, o aparelho está guardado no fundo do armário, envolto num pano com cruz bordada. Com o tempo eu também mudei. Não por medo, mas por respeito. Aprendi que a fé do povo carrega sabedoria. Que as histórias passadas não são apenas susto para a criança dormir cedo, mas memória viva de um lugar onde o sagrado caminha entre nós. E durante a quaresma, especialmente na Sexta-feira Santa, tudo fica mais sensível, mais próximo, como se o mundo inteiro parasse para lembrar que houve dor, e que não se deve brincar com ela. Hoje eu conto essa história para os meus filhos. E quando chega a quaresma, a casa fica mais silenciosa, mais cheia de cuidado. Ninguém dança, ninguém canta alto, e as risadas dão lugar à reza. Não por superstição, mas porque a gente sabe que a mulher de preto ainda pode estar por aí, esperando para lembrar os esquecidos que até o riso tem sua hora. E a quaresma não é uma delas.